Capítulo 6 Amor. Só te falta este capítulo para ficares a conhecer o primeiro princípio da criação, o princípio do mentalismo, cujo lema é: tudo é mente. Jesus Cristo disse: sois deuses. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 34. Assim como a criação toda, ela foi um pensamento manifestado, também o homem, que é um Deus em potência, cria com o pensamento tudo o que ele vê manifestado à imagem e semelhança do seu Criador. Isto já sabes. Também sabes a mecânica desta criação mental, o caráter positivo ou negativo daquilo que foi criado, a força, fé ou medo que determina o caráter, a forma de mudar o aspecto exterior daquilo que criaste, negando e afirmando, o poder da palavra que é o pensamento falado e que por isso confirma as ordens que deste com os teus pensamentos. E finalmente, a fórmula infalível para criar, manifestar e obter o melhor, o mais alto, o perfeito. Conhecendo a verdade em acatamento da ordem do Mestre Jesus, sabes que esta verdade é a de que fomos criados perfeitos, por um Criador perfeito, com a essência perfeita dele mesmo, com livre-arbítrio para criar de maneira positiva ou negativa. Assim sendo, o mal não é uma criação de Deus. Não possui qualquer poder perante a verdade, que desaparece ao substituir o pensamento e usar a palavra positiva. Jesus disse: não resistirás ao mal. São Mateus, capítulo 5, versículo 39. Ou seja, que dominaríamos o mal com o bem. A verdade única é o bem. De agora em diante, não poderás jamais voltar a culpar ninguém daquilo que te acontece. Terás que te olhar frente a frente e perguntar: qual foi o meu clima mental nesta circunstância? Fui positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Que espécie de decretos lancei com as minhas palavras? Por seus frutos os conhecereis. Terás sinceramente que contestar a verdade? Agrada-te o que vês ou desagrada-te? Tu o dirás. Na metafísica cristã, dizemos que Deus possui 7 aspectos: amor, verdade, vida, inteligência, alma, espírito e princípio. Como vês, todos estes aspectos são estados invisíveis, portanto, mentais. Não os podemos ver nem tocar. Sentimos e apreciamos os seus efeitos. Existem, atuam, são reais, são coisas e ninguém o pode negar. Ao amor diz-se ser o caráter de Deus, o primeiro aspecto de Deus, a força mais potente de todas as forças e a mais sensível. Poucas pessoas sabem o que é realmente o amor. A maioria pensa que é aquilo que se sente em relação aos pais, aos filhos, aos cônjuges, aos namorados, etc. Afeto, carinho, atração, antipatia e ódio são todos diferentes graus de uma mesma coisa, sensação. O amor é muito complexo e não se pode definir com uma só palavra, porque no nosso planeta entende-se por amor a sensação, apesar de esta não ser senão o bordozinho exterior do amor. Trataremos de levar a sensação o mais perto que se possa do amor para começar a compreendê-lo. O ponto central da escala que vai do ódio até o sentimento que aqui chamamos amor é a tolerância e a boa vontade. Parece uma contradição, mas quando se ama muito ou demais, faltam a tolerância e a boa vontade. Ou seja, que tanto o excessivo amor como o excessivo desamor são a negação da tolerância e da boa vontade. Jesus disse: paz aos homens de boa vontade, o qual implica que o que passe daquele ponto não encontra paz. A paz está no centro, o perfeito equilíbrio, nem de mais, nem de menos, em tudo. Todos os excessos,
Mesmo o excesso de bem, excesso de dinheiro, de amor, de caridade, de oração, de sacrifício, etc., desequilibram o prato da balança, possuem mais peso num dos lados e tiram a paz. Quando Gênesis diz: de todos os frutos do paraíso podeis comer, salvo o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, refere-se precisamente a isto. O tronco da árvore simboliza o centro, o equilíbrio. Os ramos partem deste centro, desprendendo-se para todos os lados, produzindo frutos. Alguns se manifestam bons, outros maus. Simbolizam os extremos, o excesso em todos os aspectos, pois Deus, que tudo criou, declarou toda a sua obra boa. Leia no Gênesis. E só menciona a palavra mal quando se refere ao excesso. Um parênteses para recomendar que leias e medites o capítulo 3 de Eclesiastes, que começa assim: tudo tem o seu tempo. Voltemos ao amor. Aquelas mães que dizem amar tanto seus filhos que não os permitem separar-se do ninho, nem casarem-se, nem atuarem independentemente delas, quando são já homens e mulheres adultos, não amam, são egoístas e o que sentem é desejo de poder, como aquelas noivas e esposas que sofrem torturas dos seus parceiros. Esse tipo de amor não é outra coisa que excesso de sentimento, ultrapassa a medida e por isso vão muito além da tolerância e da boa vontade. Em geral, o excesso de sentimento prova que existe uma falta de desenvolvimento da inteligência. Isto, sem dúvida, causará indignação naquelas pessoas que se gabam de serem muito sentimentais. Ninguém gosta que o outro descubra a sua falta de inteligência, mas podem comprová-lo. O excesso de emotividade, assim como todos os excessos, são maus. É uma prova de que falta o contrapeso. O excesso de calor, por exemplo, equilibra-se com igual quantidade de frio para o tornar suportável ou agradável. A inteligência é fria, a emoção é cálida. Uma grande capacidade emotiva é uma qualidade magnífica e muito desejável, sempre que esteja equilibrada com a mesma capacidade intelectual. Isto é o que produz os grandes artistas. Mas o artista tem a sua arte onde focar toda a sua potência emotiva. Por outro lado, a pessoa exageradamente emotiva e com pouco desenvolvimento intelectual dirige toda a sua paixão para os seres humanos que a rodeiam, pretendendo atá-los para que cumpram o seu desejo. O remédio para a excessiva emotividade é pensar e refletir muito. Sobretudo, meditar durante um pouco de tempo e todos os dias sobre a inteligência, começando por perguntar-se: o que é a inteligência? Continuando, pensando que no universo tudo contém inteligência, as plantas, os animais, etc. E terminando por afirmar: eu sou inteligente, com a inteligência do próprio Deus, já que sou criado da mesma essência do Criador, pela inteligência, com a inteligência e da inteligência de Deus. Poucos dias após repetir este tratamento, notar-se-á logo uma mudança na elasticidade e na penetração mental, e após uma única semana de exercício, vê-se a transformação na forma de amar os outros, uma serenidade e uma generosidade peculiar que nunca tinha podido ser capaz de expressar. Ao mesmo tempo, nota-se uma mudança total nos outros em relação a si. Isto deve-se ao fato de sermos indivíduos, ou seja, indivisíveis, e o que afeta um afeta todos. O escalão que conseguires atingir, tu ajudará toda a humanidade. Agora, vamos tratar do inimigo número 1 da humanidade, o ressentimento e o rancor, para não dizer o ódio. Quase não existem seres humanos que estejam isentos de ressentimentos, sem saber que isto amargura toda a vida, influencia negativamente toda a manifestação e é a causa de todas as decepções que sofremos.
mesmo quando se aprende a negar e afirmar, a conhecer a verdade, a vigiar e corrigir os pensamentos e as palavras. Um só ressentimento, um rancor gravado no subconsciente e na alma, atuam como uma frequência de fel emanando a sua gota de amargura, abrangendo tudo e contrariando sucessivamente os nossos maiores desejos. Nada, nem a demonstração mais perfeita pode perdurar enquanto exista esse foco infeccioso frustrando o nosso próprio ser. A Bíblia, as igrejas, as religiões cansam-se de advogar pelo perdão e amor pelos inimigos. E tudo em vão enquanto não nos ensinam a forma prática de impormos o perdão aos que nos ferem. Ouve-se muito dizer, eu perdoo, mas não consigo esquecer. Mentira! Enquanto alguém se lembrar do dano, não perdoou. Vamos dar a fórmula infalível para perdoar e esquecer ao mesmo tempo, para nossa própria conveniência, já que isto nos leva ao ponto central do equilíbrio, o ponto da tolerância e da boa vontade, sendo este esforço amor. São João, o apóstolo do amor, disse: o amor é o cumprimento da lei. Cumprir com a lei do amor é cumprir com todas as leis, é estar com Deus, em Deus, é sermos ditosos, satisfeitos e completos em todas as nossas manifestações. O meu mestre dizia: o homem que ama bem é o homem mais poderoso do mundo. E aqui está a receita para bem amar. Cada vez que sintas algo desagradável perante outro, ou então que te encontres resistindo a algo que te tenham feito, ou que reconheças um pequeno rancor ou um desejo de vingança, deliberadamente lembra-te. Não é tratar de esquecer a coisa de agora, mas lembra todo o bem que conheces daquela pessoa. Trata de reviver os bocados agradáveis que tiveste na sua companhia em tempos passados, anteriores ao momento que te irou. Insiste em rememorar o bom, as suas boas qualidades, a forma como pensavas nela. Se conseguires rir de alguma piada que ela tenha dito, ou de algo cômico que tiveram juntos, o milagre foi feito. Se não bastar com um só tratamento, repete-o tantas vezes quanto seja necessário para apagares o rancor ou o ressentimento. Convém fazê-lo até 70 vezes 7. Este é o cumprimento da lei dada por Jesus. Não resistirás ao mal. Isto é voltar ao outro prato da balança. É amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos aborrecem e orar por aqueles que nos ultrajam e perseguem, sem nos expormos a que nos pisem. Se o fizeres com sinceridade, vais dar-te conta de algo muito estranho, que é primeiro sentir-te livre e depois que um monte de pequenos inconvenientes que apareciam e que não sabias a que atribuir desaparecem como por encanto e a tua vida passa a correr sobre rodas, além de que te verás amado por toda a gente, mesmo por aquelas pessoas que antes não gostavam muito de ti.